Queremos então agora falar algo, usar um pouco mais do tempo que temos para anunciarmos a palavra do Senhor. E eu quero tomar como texto base para essa reflexão 1 Crônicas, capítulo 15. 1 Crônicas, capítulo 15, versículos 12 ao 15. Eu vou ler o versículo 1 e depois o 12 e o 15. Nos diz assim a palavra do Senhor. 1 Crônicas 15, versículo 1. Fez também Davi casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Versículo 12 ao 15. E disse-lhe: vós sois os chefes dos pais entre os levitas. Santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Pois que porquanto primeiro vós assim o não fizeste, o Senhor fez ruptura em nós, porque o não buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. Glórias a Deus. Queridos e amados irmãos, você que me ouve, você que nos assiste, queremos ainda continuar com um tema que estamos abordando aqui nas nossas lives, neste tempo de quarentena, de pandemia, e queremos falar ainda sobre a presença de Deus, restaurando a presença de Deus nas nossas vidas. Todo cristão sabe, todo cristão conhece, já ouviu falar da arca, da sua importância, do que significa, do que simbolizava para o povo de Deus. A arca simbolizava a presença do Senhor no meio do povo. Só que um dia a arca foi tirada. Um dia a arca foi roubada. E isso trouxe grandes problemas para o povo de Deus. Para um judeu naquela época, na verdade, até os dias atuais, a Arca da Aliança é o bem maior, precioso. Para eles, como eu já disse, era manifestada ali a presença de Deus. Davi virou rei. Davi virou rei e Davi sabia que a arca pertencia a Jerusalém. Então era um dos seus maiores desejos,
é levar ou trazer a arca de volta para o seu lugar. Que por muitos anos ela estava no lugar errado, onde não deveria estar. E depois ela passou a ficar na casa de Obed-edom. Então Davi se levantou para poder ir buscar a arca, e buscar a presença, o símbolo da presença do Senhor, e trazer de volta para o seu lugar certo de origem, para o seu povo. E aí nós encontramos aqui alguns passos que são requisito para a restauração da presença do Senhor. São desafios para também as nossas vidas nos dias atuais, se queremos restaurar essa presença. Se queremos ter esta presença. Quem sabe você já sentiu muito a presença do Senhor e hoje já não sente mais. Chegou a hora de você restaurar essa presença na sua vida. E eu quero lhe falar sobre alguns passos com base nessa atitude de Davi. E o primeiro passo está no versículo 1 que nós lemos. A palavra de Deus diz em 1 Crônicas 15:1 que Davi preparou um lugar para a arca de Deus. Davi preparou um lugar para a presença de Deus estar. Hoje, o lugar específico, hoje, espiritualmente falando isso aqui diretamente a você, o lugar específico hoje é o nosso coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz assim, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. No coração está a fonte dos desejos e das decisões. O comentarista da Bíblia de estudo pentecostal, saudoso pastor Antônio Gilberto, diz o seguinte: seguir a Deus e conhecer os seus caminhos requer uma firme decisão de permanecer dedicados a Ele. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então deixar de guardar o nosso coração pode nos levar a sair do caminho seguro. E qual é o caminho seguro, pastor? O caminho seguro é a presença de Deus nas nossas vidas. A Bíblia também diz em Levítico 6,13, diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O primeiro elemento que nós encontramos aqui é o fogo. A palavra fogo é muito usada na Bíblia Sagrada. Ela aparece cerca de 362 vezes e é um símbolo do poder, da glória, é um símbolo da presença de Deus. Lembra que quando o Senhor apareceu a Moisés, lá em Êxodo 3:2, ele apareceu em uma chama de fogo. Foi numa coluna de fogo que Deus ia guiando o seu povo, o povo de Israel, no frio do deserto. Foi com fogo que o Senhor destruiu a cidade de Sodoma, de Gomorra. Está lá em Gênesis 19. Foi com uma tocha de fogo que Gideão derrotou o exército dos midianitas.
Está lá em Juízes 7. Foi com fogo que Deus recebeu o holocausto no Monte Carmelo e derrotou os profetas de Baal. Está lá em 1 Reis, capítulo 18. Nós lemos aqui que foi com línguas repartidas como que de fogo que Deus batizou os discípulos no dia de Pentecoste. Atos capítulo 2. E lá em Hebreus capítulo 12 diz que vai ser com fogo que Deus vai trazer juízo a essa terra, pois Ele é um fogo consumidor, o fogo do Senhor. Então o fogo simboliza a presença de Deus. E aí Levítico diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e ele não se apagará, não se apagará, e não pode apagar. Esse fogo que é a presença de Deus não pode se apagar na tua, na minha, na nossa vida. O segundo elemento aqui do texto lido é o altar. Altar, irmão, simboliza lugar de sacrifício, de redenção. O altar é o local de encontro com o Senhor. É no altar. E o altar tem que ser levantado no nosso coração, sede de nossos desejos, dos nossos sentimentos. Nele nós sacrificamos o eu, as vaidades. Nele fazemos morrer o sentimento, o desejo mundano. Nele nós revivemos para Deus. Só há o fogo queimando se houver o altar erguido. Precisamos preparar o lugar, como Davi fez, do lugar para a presença de Deus estar. E esse lugar é o nosso coração. Permita com que o Senhor tenha o controle da sua vida, o controle total da sua vida. Permita com que Ele lhe dirija. Permita com que Ele decida o que você precisa fazer. E peça para Ele sensibilidade espiritual, para poder entender quando Ele está no controle e querendo decidir algo em seu favor, para que tudo ocorra bem. Primeiro ponto aqui para se restaurar a presença do Senhor, que Davi nos ensina que é que nós devemos preparar o lugar para a presença do Senhor estar. Em segundo lugar, para restaurarmos a presença do Senhor na nossa vida, nós podemos fazer isso também por meio da santificação. Primeiro você prepara o lugar, aí vem a santificação. Santificação, irmãos, ele é um processo progressivo, contínuo, operado por Deus na vida daquele que foi regenerado, convertido, justificado. No processo da santificação, o cristão é ensinado, é moldado, é preparado para viver cada vez mais para Cristo, numa vida de retidão, rendição, conforme a vontade do Senhor. Sendo assim, a santificação, ela nos leva a morrer dia após dia para o pecado. Vivendo em santidade, o cristão, o crente, ele vence as tentações, as concupiscências da sua velha natureza, os desejos carnais. E só assim nós somos habilitados a resistir aos hábitos
e práticas pecaminosas da nossa carne. Uma certa vez disse Josué ao povo, no capítulo 3, no versículo 5, disse ele: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Você recebe essa palavra? Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Josué 3:5. Uma vida de dedicação a Deus, uma vida de exclusividade para Deus, santidade, provoca, sabe o que, irmãos? Maravilhas, milagres, bênçãos, respostas. E todas estas bênçãos com o que é de mais importante para nós, que é o que? A presença de Deus. Então você quer trazer para você estas bênçãos, estas maravilhas? Josué disse como deve fazer. Ele disse assim: olha, santificai-vos, e amanhã o Senhor fará maravilhas. Por quê? Porque você estará santificado, separado para Deus. Que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão tem a luz com as trevas, irmãos? Romanos 12:2 diz, e é bem conhecido o texto: e não vos conformeis com este mundo. Tem muita gente conformado com este mundo. Tem muitas pessoas aceitando normalmente o que está acontecendo no mundo. Alguns se influenciando, se envolvendo com essas coisas mundanas. Eu estou falando do mundo aqui, eu estou falando do mundo que jaz no maligno. Eu estou falando no sistema mundano, que é totalmente ao inverso daquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Ele diz: não ameis o mundo e nem no que no mundo há. Ele diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo dele, está na Bíblia. Mas tem pessoas que estão se envolvendo demais com as coisas mundanas. A santificação ficou para trás. Já não vê muitas coisas acontecendo. Por quê? O Senhor quer fazer maravilhas no nosso meio. Aí na sua casa, aí na sua vida, o Senhor quer fazer maravilhas, mas Ele pede santificação. Santificai-vos, amanhã Ele fará maravilhas, mas hoje você precisa se santificar. Não vos conformeis com este mundo, mas vos transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, a nova compreensão das coisas, um novo entendimento das coisas. Nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós não precisamos aderir ao sistema mundano. A corrupção, a mentira, o engano, a prostituição, a idolatria e muitas outras coisas mais, a mentira, são coisas mundanas. E isso atrapalha na santificação do cristão. Ele acaba sujando as suas vestes. E se perseverar nisso por tempo, acaba perdendo o que tinha de mais valioso, que é a presença do Senhor na vida. A Bíblia diz que o cristão, o crente, é a luz do mundo, é o sal da terra. Santificai-vos, tenha uma vida separada para Deus. É o que o Senhor pede
santificação. A santificação, ela é necessária. Prepare o lugar. Você pode restaurar a presença do Senhor através da santificação. Você pode também restaurar essa presença na sua vida por meio da adoração. Adoração. E aqui fala muito, pastor Jonas, do louvor, como o texto que nós lemos falou, a adoração. Através da adoração você restaura a presença do Senhor. Oh, aleluia. Adoração, adoração verdadeira, adoração em espírito e em verdade. Levantando mãos santas, adoração com alegria, levantando a voz com alegria. Olha o que diz aqui, 1 Crônicas 15, 16, diz assim, ó: e disse Davi aos príncipes dos levitas que constituíssem a seus irmãos os cantores, com instrumentos, músicos, com alaúdes, harpas, símbolos, para que se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Que lindo, irmãos. Vamos buscar a arca. Vamos trazer de volta a presença do Senhor para o meio do seu povo, para o lugar devido. Te direi. Aí Davi pega, chama os príncipes dos levitas e diz aos príncipes dos levitas: constitui a seus irmãos os cantores. Escute aqui, você cantor, adorador. Irmãos, os cantores, com instrumentos, você que toca, você que é músico. Talvez você nem imagine, talvez, eu estou dizendo aqui talvez, quem sabe alguém que está ou vai ouvir essa mensagem, está ouvindo ou vai ouvir essa mensagem, precisa ouvir o que eu vou falar agora. Talvez você não tenha nem ideia do que representa o teu ministério na igreja, com o teu instrumento, com a tua voz. Talvez você ache ou tenha esse ministério, quem sabe, como somente uma coisa profissional. É só isso que eu sei fazer para Deus da igreja. Só sei pegar esse meu teclado, só sei pegar esse meu violão, só sei pegar esse meu pandeiro, só sei pegar essa minha bateria, enfim, é o que eu sei fazer, é isso. E você não imagina a importância que é esse negócio no meio do povo de Deus. Davi disse: olha, chama agora, eu quero aqui. Chamou os príncipes dos levitas e disse: eu quero que pegue os seus irmãos, as pessoas que cantam, que tocam, e vamos fazer um louvor. E eu quero todo mundo adorando, eu quero todo mundo levantando a voz com alegria. Isso restaura a presença do Senhor. Isso traz de volta a presença do Senhor. Pegue os instrumentos de vocês. E aí o texto fala sobre alaúde. Alaúde era um tipo de violão da época. Harpas são os instrumentos que tinham. Símbolos. Símbolos é mais parecido com aquilo que bota na mão, que estala assim, faz um barulho, como se fosse dois pratinhos com uma corda amarrando dois pratinhos e bota nos dedos, e enfim, é mais ou menos aquilo ali.
eram os instrumentos. Ele disse: olha, vocês vão ter que fazer o povo ouvir, tocar e cantar alto mesmo, e fazer isso com alegria. Adorador, músico da igreja, você que tem um ministério de louvor, o seu papel é muito importante no meio do povo de Deus. Eu costumo a dizer, e vou aqui repetir, o louvor, a música, o louvor prepara o coração do povo para receber a palavra. Então, se você toca, ore a Deus para que o Senhor te abençoe no teu ministério e que você a cada dia toque melhor para o Senhor. Se você canta, ore a Deus, agradeça a Deus pelo seu ministério e peça para Deus para que o Senhor unja a sua voz para você, quando for adorar ao Senhor, você apresente um louvor com unção, com poder, com autoridade, um louvor perfeito, um louvor que o Senhor receba e o nome dele seja glorificado no meio da igreja. Davi preparou os levitas para esse momento. Adoração com alegria. Faça isso com alegria. Exerça o seu ministério com alegria. Adoração tem que ser fervorosa. Olha o que diz aqui, 1 Crônicas 13, versículo 8. Vou ler para você. 13, 8. Diz assim, ó: Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força. Note essa palavra aqui, que eles se alegravam com toda a sua força. Eles não estavam brigando não, tá? Eles não estavam em guerra. Eles estavam adorando o Senhor com toda a sua força, em cânticos, com harpas e com alaúde. Com alaúdes e com tamborins. Apareceu outro instrumento aqui, ó, tamborins, e com símbolos e com trombetas. E eles faziam isso com toda a sua força. A adoração tem que ser assim, fervorosa. Terceiro lugar aqui, a adoração com liberdade no espírito. Temos aqui uma passagem no texto de 1 Crônicas 15 sobre esse acontecimento. No versículo 28 e 29 diz assim, ouça bem isso: E todo o Israel fez subir a arca do concerto do Senhor com júbilo. Com júbilo. E com sonido de buzinas. E com trombetas. E com símbolos. Fazendo sonido com alaúde e com harpa. E sucedeu que, chegando a arca do concerto do Senhor à cidade de Davi, voltando para casa, Mical, filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo a Davi dançar e tocar, o desprezou no seu coração. Deixa eu ver se você entende isso.
A bênção chegando. A arca tanto tempo longe. A presença distante, voltando. Quando chega na porta da cidade, quando chega na cidade, diz que todos com júbilo, todo mundo cantando, todo mundo adorando, todo mundo glorificando, todo mundo exaltando, porque a presença do Senhor está aqui. Aí aparece uma chamada Mical, que olhando pela janela, era esposa de Davi, que olhando pela janela não gostou de ver o rei, não gostou de ver Davi dançando e tocando. E no seu coração ela rejeitou Davi, porque viu Davi dançando e tocando. Diz a palavra de Deus, 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 28 e 29. Aleluia. Sempre terá alguém questionando. Aleluia. Da forma que você adora, porque você adora, porque que você canta desse jeito, porque que você grita, para que esse aleluia tão alto, para que esse negócio todo, porque que você tem essa mania de estar levantando mão, porque ei, você tem liberdade de espírito para adorar a Deus. Adore do jeito que você sabe adorar. Aleluia. Não pode fazer isso, não, que é isso, que vergonha, ele não pode, ele é uma autoridade, irmãos, na presença do Senhor, quando sentimos essa presença, aqui não tem autoridade, aqui não tem nada, aqui a autoridade é do Senhor. Então adore, ainda que alguém fale, ainda que alguém questione, ainda que alguém queira fazer você se calar, faça como Bartimeu, quando alguém chegar e disser: pai, cala a tua boca, você não precisa mais estar fazendo essas coisas, não. Clame cada vez mais alto, adore do jeito que você sabe. Aleluia. Liberdade de espírito para adorar o Senhor. Levante a sua mão para o céu. Se quer gritar glória a Deus, aleluia, grite. Oh, bendito é o nome do Senhor. Vai ter sempre alguém na janela. Vai ter sempre alguém na janela ali observando, para questionar. Mas eu quero ver na presença do Senhor. Você precisa adorar. Aleluia. Lá vem Davi com a arca. Lá vem Davi, diz a Bíblia, tocando e dançando. Tocando e dançando. Davi era músico, viu? Tocando e dançando. Isso foi um escândalo para Mical. Ela não estava sentindo o que Davi estava sentindo. Não. Ela não estava sentindo o que Davi estava sentindo. Adoração também envolve humildade. Fomos analisar o texto, você vai ver que Davi se despiu das vestes reais. Ele não estava aqui vestido como um rei. Tem que ter humildade.
Aleluia. Prepare o lugar. Prepare o lugar. Se santifique e adore. Estas coisas, estas atitudes, trazem a presença de Deus. Aleluia. Em quarto e último lugar, como é que nós podemos então restaurar a presença do Senhor? Preparando o ambiente, santificando, adorando. E em quarto e último lugar, e é claro que existe muitas outras coisas aqui que um pastor, um pregador, um ensinador poderia falar, mas nós separamos essas quatro. A última que eu vou falar é essa. Por meio da unidade. Unidade. Da união. Note que eu fiz uma leitura e note que 1 Crônicas 15, do versículo 25 até o versículo 28, nós encontramos uma expressão que diz: e todo o Israel fez subir a arca do concerto do Senhor com júbilo. Versículo 28, primeira parte do versículo. E todo Israel fez subir a arca do concerto do Senhor com júbilo. Se você for analisar aqui nessa palavra, e todo Israel, é todo aquele povo, eles estavam juntos nesse propósito. Você viu o texto de Atos dos Apóstolos, que nós também usamos ele, 2, diz que eles estavam também reunidos, todos reunidos no mesmo lugar. Unidade. Unidade restaura a presença de Deus. A unidade, ela gera intervenção divina. Em Atos capítulo 4, versículo 23 ao 31, Pedro e João foram levados ao sinédrio. E a Bíblia diz que o povo estava unido em oração. E o Senhor fez um milagre. O Salmo de número 133, no versículo 1, diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então guarde isso no seu coração, requisitos, guarde isso no seu coração, para que você possa restaurar a presença de Deus. Você precisa preparar esse lugar que é o seu coração para receber essa presença. Você precisa viver uma vida de santidade, você precisa ser um verdadeiro adorador, e você precisa viver em unidade, você precisa ter comunhão com os seus irmãos. Isso restaura a presença do Senhor. Aonde há isso, irmãos, há um agir, há um mover de Deus no meio do povo, as águas se movem. Ao nos tornarmos cristãos, nós passamos a viver ou ser membros da família de Deus. Então você faz parte, filho de Deus, da minha família. Os membros da igreja primitiva passavam muito tempo unidos, juntos. Vamos nos unir em oração. E ao brado do coração, vamos perguntar para Deus:
Como podemos restaurar e levar a arca da presença de Deus para essa geração carente dessa presença que nós estamos vivendo hoje, irmãos? O que a gente pode fazer para aproximar estas pessoas dessa presença, dessa arca? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. E que possamos fazer de tudo para mantermos esta presença. Não saia da presença do Senhor. Oh, aleluia. Prepara o teu coração. Ora ao Senhor. Santifica a tua vida. Adora. Adore a Ele. Viva uma vida de união. Amando os seus irmãos. Aquele que aborrece o seu irmão, a Bíblia diz que o amor de Deus não está nele. Então tenhamos uma vida de união, de unidade. E que o Senhor nos guarde. Se você precisa fazer um concerto com o Senhor, quero orar em seu favor. Aí onde você está, conserta a tua vida com o Senhor. Se você quer aceitar Jesus como Salvador, quero orar por você. Aí onde você está, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Querido Deus e eterno Pai que estás nos céus, em nome de Jesus, Pai, queremos te agradecer, meu Deus, por estes momentos. Queremos te apresentar estas vidas que estão nos acompanhando, que estão nos ouvindo, nos assistindo, Senhor. E se alguém nessa oportunidade se reconciliando contigo, Pai, perdoe seus pecados. Se alguém, Senhor, te aceitando como Salvador, Pai, em nome de Jesus, escreve seu nome no livro da vida. Muito obrigado, Senhor. Queremos te agradecer por sentirmos a tua santa e poderosa presença. Em nome de Jesus. Amém.